Então, uma técnica que pode ajudar muito a criança, que eu sempre repasso assim, para as crianças, e as crianças usam bastante, faz muita diferença, realmente assim, para a criança se sentir mais segura, assim, mais confiante, porque assim, de a criança não ter nada em mão, de não saber o que fazer, ela acaba travando. Então, essa técnica que eu vou ensinar hoje para você aplicar com seus filhos, isso aí vai ajudar bastante, sim, principalmente para as crianças tímidas. As crianças adoram essa técnica, elas usam bastante e faz muita diferença, assim. Então a técnica é a técnica da âncora, sabe? Da ancoragem. Então como é, eu vou ensinar o passo a passo, assim, de como que você pode aplicar pro seu filho. Então, assim, o primeiro passo que você deve seguir, você tem que seguir o passo a passo, gente. Tem gente que eu passo, assim, o passo a passo, mas a pessoa faz do jeito dela. Aí a pergunta é, vai dar certo? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. Por isso que existe o passo a passo, né? Então, o primeiro passo é de você pedir pro seu filho escolher a emoção que ela quer sentir. Pergunta para ele, que emoção você quer sentir? Então, a criança que vai escolher, sabe? É a criança que vai determinar. Por exemplo, assim, eu quero me sentir mais corajosa. Aí você anota, corajosa, tá? Aí o segundo passo é você escolher, né, para ela lembrar de um momento que ela já viveu na vida dela, assim, que foi muito bom, que ela teve esse mesmo sentimento, assim, que ela escolheu agora. Aí peça para a criança lembrar de um momento que ela já viveu na vida dela, né? Aí você anota também. É importante anotar, porque quando a gente anota, a gente consegue seguir o passo a passo, sabe? Outra coisa para escolher é a posição, sabe? A pose que vai ser a ancoragem dela. Então, assim, muitas crianças usam a pose da Mulher Maravilha, outras usam, assim, tipo, de apertar a mãozinha, assim. Então, alguma pose que ela precisa escolher para ser a âncora dela, porque no momento que ela acionar a âncora, ela vai ter esse sentimento que ela quer e ela vai se sentir forte, ela vai se sentir confiante. Então é por isso que é importante. Depois que ela decidiu a posição que vai ser a âncora dela, você precisa perguntar, você precisa confirmar com o seu filho se ela vai conseguir fazer esse movimento em qualquer lugar que ela for, assim, na vida dela. E se ela disser que sim, por exemplo, assim, e se você estiver no meio de muitas pessoas, assim, você vai conseguir fazer esse movimento que você está me falando? Muitas crianças vão falar, não, no meio de um monte de gente eu não vou conseguir falar. Então troca. Então troca e faça um movimento que você consiga fazer em qualquer lugar. Seja você sozinha ou com um monte de pessoa. Então é importante, esse passo é muito importante, gente. Você precisa saber se seu filho consegue fazer em qualquer lugar. Senão não vai ser uma âncora. Porque uma âncora, o que é uma âncora? Quando joga a âncora do navio, é para ele ficar seguro ali, sabe? Então é por isso que é importante saber da criança, se consegue fazer ou não, em qualquer lugar. Então depois que decidiu-se qual o movimento que vai fazer realmente, que vai ser a âncora, o outro passo, você pode colocar uma musiquinha, assim, sabe? Uma musiquinha que a criança gosta, assim. Você pode colocar bem baixinho mesmo, só pra ir conectando, sabe? Aí o quinto passo é você pedir para as crianças fecharem os olhos. Você fala assim, agora você vai fechar os olhos e você vai seguir o comando da minha voz. Aí fechou os olhos, aí você fala assim, agora o lugar que você escolheu, aquela lembrança assim que você teve quando você sentiu muita coragem. Eu quero que você volte nessa cena e lembre todo aquele momento que você viveu, sabe? Que você estava muito corajosa. Lembre assim, que lugar era esse? Onde é que você estava? Lembre de todos os detalhes. Por exemplo, se fosse um parque, onde que está, quem são as pessoas que estão ali por perto, se estava ouvindo alguma música, o que estavam fazendo, será que estavam jogando futebol, será que estavam fazendo piquenique? Então lembra dessa cena, volte essa cena novamente, assim, que já aconteceu na sua vida, e pense assim, pense com todos os detalhes, pense até a cor do seu sapato, a cor da sua roupa, a cor sei lá, da presilha que estava no seu cabelo, ou a cor da sua bicicleta. Então, faça com que a criança volte aquela cena como se fosse hoje, sabe? Então fala para ela lembrar de todos os detalhes. Por exemplo, se for na casa de outras pessoas, você pede para lembrar casa de quem que era, quem é que estava lá, o que que estavam fazendo, qual era a cor da parede, qual era a cor do sofá. Então é importante lembrar de todos esses detalhes realmente como se fosse hoje, sabe? Então depois que a criança lembre de toda essa cena, aí você fala, agora é hora de implantar a âncora. Aí você fala, implanta a âncora. Aí a criança tem que fazer o movimento que ela escolheu, né? O mesmo movimento sempre. Então, quando você dá esse grito, você fala assim, implanta a âncora. Aí ela faz, né? Tá bom? Aí prende um pouquinho, segura o movimento,
fica bem confortável. Agora pode soltar, relaxa, pode aquecer um pouquinho, levantar os braços, assim. Então, dá uma relaxada aí. Aí, em seguida, você faz todo o processo novamente. É importante fazer pelo menos umas 3 vezes para saber se a criança entendeu, sabe? Aí você pode repetir de novo todo o processo, assim, da cena, sabe? Da cena que ela já viveu novamente. E faz com que ela lembre de tudo, sabe? Sempre lembrando das coisas assim, que aconteceram. Aí você, depois da terceira vez que você faz isso, aí você pergunta para a criança: você conseguiu sentir a emoção que você escolheu no começo? É importante você ter essa certeza também, né? Aí, se caso ela falar que ela conseguiu sentir mais corajosa, que foi o que ela escolheu, aí pode ter certeza que isso foi, que a âncora dela foi implantada. Ou seja, ela entendeu o movimento que dá mais coragem para ela. Então, toda vez que ela precisar de coragem, ela vai acionar a âncora dela e ela vai se sentir corajosa, sabe? Então, e essa técnica ela é muito interessante porque funciona muito, sabe? E assim, ela não deixa assim a criança dependente. Assim, depois que a criança crescer, ela vai deixando, ela nem vai mais lembrar. Mas as crianças com o tempo vão crescer, elas vão se sentir mais seguras naturalmente, elas não vão mais precisar da âncora. Então, implante a âncora nas crianças que vocês vão ver muito resultado.